بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador do Universo. Rogamos perante Ele para que derrame bênçãos e saudações ao Nabi Karim alayhi salatu taslim, sua família, seus companheiros e a todo mu'minin até o dia do juízo. Prezados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falaremos hoje a respeito da conduta do professor e do estudante. Sabemos muito bem que todo professor em sala de aulas ou na execução do seu trabalho, sua tarefa, etc., deve estar bem apresentado, ok? Porque a presença é uma das coisas que conta. An-Nas bil-Libas, diz o Imam al-Ghazali num dos seus livros, que as pessoas são reconhecidas às vezes através do vestuário, que é aquela presença, ok? O estudante está lá na turma para ver aquele professor bem apresentado, bem preparado para poder transmitir aquele conhecimento que carrega dentro da sua consciência. Então, Nabi Isa alayhi salatu taslim, Jesus de Nazaré, disse o seguinte, que aquela pessoa que adquire conhecimento e pratica, atenção, aquela pessoa que adquire o conhecimento e pratica, e não só, mas também com o seu conhecimento ele usa para ensinar as pessoas, ensina as pessoas, esta pessoa, este indivíduo será chamado como um grande guerreiro, um grande teólogo no reino dos céus. Significa, se você estuda, aprende alguma coisa e com esse mesmo conhecimento tu demonstra a aplicabilidade daquilo que você aprendeu e transmite o teu saber, transmite as suas experiências, troca as impressões com os estudantes, ensina as pessoas, você será muito elogiado no reino dos céus. Então, quando nós vamos procurar o conhecimento ou estudar, há certas situações que nós nos deparamos, ok? Nós, quando decidimos adquirir o conhecimento, normalmente o que nos aparece em mente é adquirir o conhecimento e depois de você estudar e depois de terminar, qual é o passo a seguir? Graduar, ok? Você depois de estudar, espera uma graduação, terminar e de seguida fazer o quê? Festejar, ou seja, contemplar sobre o sucesso alcançado, ok? Mas nós temos que parar também e questionar alguma coisa. Quando nós vamos estudar, adquirimos o conhecimento, ok? Estudamos, ok? Concluímos, ok? Qual é o impacto daquele conhecimento que adquirimos nas pessoas? Qual é o impacto do teu conhecimento? Que impacto o teu conhecimento terá com os outros, aqueles que você transmite? Então, isto é uma das coisas que nós temos que levar a cabo. Não estudar simplesmente para poder procurar um emprego, trabalhar, para ganhar a vida, mas também nós temos que olhar no benefício desse mesmo conhecimento. Nós aprendemos também para transmitir aos outros. Então, o professor está no lugar de um pai, ok? Nabi alayhi salatu taslim disse que innama ana lakum mithlu al-walidi li waladihi, que eu para vós sou como um pai para com seu filho, ok? Então, nós quando estudamos, a tendência é de poder ensinar, e o professor está no lugar do pai, ok? Nós sabemos muito bem que a primeira escola é a mãe, onde aprendemos desde os primeiros minutos, primeiros segundos das nossas vidas. Começamos desde o primeiro, segundo, terceiro, quarto mês, 9 meses no ventre. Também é uma vida, é uma estadia aquela, ok? Onde nós começamos a aprender e de seguida começamos nessa vida terrena. Então, o professor em sala de aulas deve demonstrar presença, deve ser carinhoso, deve ser alguém com simpatia, deve ser simpático, deve ser, acima de tudo, paciente perante os seus alunos, ok? Porque o professor está no lugar de um pai, ok? E Nabi alayhi salatu taslim quis nos ensinar aqui quando ele diz que innama ana lakum mithlu al-walid li waladihi, que eu para vós sou como um pai para com seu filho, ok? Porque um pai vendo o seu filho caindo no fogo, ele fará o seu possível, ok? Dará o seu máximo para poder salvar o seu filho, não cair na fogueira. Então o professor em sala de aula está a criar um ambiente para poder ensinar o miúdo, não só para progredir no mundo, mas como também para afastar a ele do fogo infernal. Então o professor em sala de aulas deve ser simpático, deve ser bondoso, deve ser acima de tudo paciente, ok? E o objetivo
do professor em sala de aulas é proteger os estudantes do fogo infernal, ensinando o bem e ensinar a eles para que abandonem a prática da maldade, ok? Para que abandonem a prática da maldade. Então, o professor está lá para causar, ou seja, vida imortal para o estudante, ok? Sabemos muito bem que quando se trata de assuntos religiosos, ok, alguns assuntos relacionados, ou seja, conhecimento relacionado com religião, então nós, em algum momento, os pais, em particular, às vezes, deixam muito a desejar no que diz respeito ao critério das orações, etc, ok? Um pai tem 100% de vontade para poder acordar o seu filho na manhã para ir à escola, mas não consegue acordar o seu filho de madrugada para poder atender a oração de Fajr, ok? Então, isso também demonstra um fracasso por parte do próprio pai. Se ele próprio não consegue acordar para rezar e deixa o seu filho dormir, porque tem que ir à escola muito cedo, isso demonstra uma fraqueza. Então, o professor, quando educa seu filho, o professor, quando está lá para puxar a orelha do seu filho, está a levantar, está a dar uma chamada de atenção ao seu filho para poder crescer a nível espiritual, para poder não só vencer aqui no mundo, como também vencer no além. E outra coisa que o professor deve evitar em tempos de estudo, em tempos de ensino, é transmitir, é ser sincero e propagar a verdade, e não trazer um conhecimento, ou seja, não mentir para os estudantes, e também evitar a questão das cobranças ilícitas, ok? Nós temos que saber que o mundo de hoje que vivemos, não vivemos os bons como nos tempos passados, ok? Cada ano nós pensamos que este ano foi pior, o ano será melhor, todos os anos são piores, não há nenhum ano que é melhor que o outro, todos os anos são piores. As adversidades que nós podemos enfrentar neste ano, o outro pode até superar, podemos superar até, e pode ser ainda mais pior que este. Então, em sala de aulas, o professor deve praticamente ensinar o certo, ensinar as duas coisas, ensinar o miúdo a viver neste mundo, assim como também se salvar do fogo infernal. E essas cobranças ilícitas devem ser evitadas, porque o professor, quando está em sala de aulas, deve transmitir aquela mesma mensagem e evitar o uso de dinheiro, ok? O Corão nos ensina, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Hud, ele diz assim: وَيَا قَوْمِ إِلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا, ok? Tu, quando deparas essa questão, quando tu deparas com essa situação, deve sempre ter em mente que você não está a ensinar os alunos para ganhar algo deles, mas sim para ganhar benefício, ok? Transmitir aos estudantes aquele conhecimento e você ter o reconhecimento. O reconhecimento é muito melhor que o dinheiro que a gente cobra. E cobranças ilícitas, logo aí nós estamos a mostrar a nossa desonestidade perante aquele conhecimento adquirido por nós mesmos, ok? E nós, em sala de aulas, como professores, devemos evitar desvalorizar a mão de obra dos outros, ok? Desvalorizar conhecimento das outras cadeiras, outras disciplinas, ou rebaixar os outros professores. Todo professor tem seu conhecimento e merece respeito, e cada indivíduo tem sua maneira de pensar, sua maneira de saber. Então isso é uma das coisas que nós temos que levar em conta. E também transmitir o conhecimento segundo as capacidades dos estudantes, ok? Na religião islâmica nós temos certos conhecimentos que não podem ser transmitidos para um indivíduo solteiro, ok? Se o conhecimento é específico para os casados, deve se transmitir lá. Se você leva esse conhecimento aos não casados, indivíduos que são viciados com esses desvios sexuais, com questões da imoralidade, ele praticamente vai acatar aquele conhecimento, vai querer experimentar no lado ilegal para ver se aquilo funciona ou não, e logo nós que transmitimos esta mensagem seremos responsabilizados por isso. Então a mensagem deve ser dada para as pessoas que têm capacidade para tal, ok? E no Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ. Então tu não deves entregar a tua riqueza ao tolo, como um conhecimento muito importante, ok? Tu deves preservar esse conhecimento daqueles que você sabe que, se for a transmitir a eles, irão desviar essas pessoas e dar aos que não merecem, ok? E dar aos que merecem este tal conhecimento, ok? Não dar aos que merecem este tal conhecimento, praticamente é como se tu cometesse um ato de opressão. Então, nós temos que saber que cada conhecimento tem seu lugar específico de ser transmitido. Há certos conhecimentos que são segredos dos casais, alguns que é de cultura geral, e outros conhecimentos que devem ser debatidos entre os teólogos. Então, quando misturamos tudo, então começamos a destruir a consciência da humanidade, e isso não é bom para os sábios. E para os estudantes, o meu conselho é
acatar tudo aquilo que os professores dizem e evitar fazer questões simultaneamente, ok? Escolher, enquanto esse docente, tu faz uma questão, ele explica e dá provas, mesmo assim não está satisfeito, vais perguntar à segunda, à terceira pessoa, e mesmo depois de perguntando à terceira pessoa, tu ainda voltas na internet para confirmar se tudo que os três falaram é verdade ou não. E isto de alguma forma faz com que o professor perca a sua paciência dentro da aula e expulsa o seu filho da sala. Então, você como encarregado de educação, diante disto, você se sente injustiçado quando o aluno é apertado com o professor e começa a pensar que o professor se calhar está-se a vingar de si, está-se a vingar de seu filho, etc. Mas não tem nada a ver com isso. Um bom professor sempre aperta os seus estudantes para colher o melhor fruto, ok? E temos que saber que todo conhecimento sem prática é inútil, ok? O provérbio diz assim, o ditado diz assim, al-ilmun bila amalin, que o conhecimento sem prática, sem aplicabilidade, kashajarin bila thamar, é como árvore sem fruto, cheio de folhas, mas não produz nada. Então o professor está lá a mandar sua garra, a dar o seu máximo para poder construir o seu filho espiritualmente e assim como a nível superficial. Ele vai ser muito bom aqui no mundo, assim como vai se lembrar melhor do além. Porque se existem pessoas que fazem o que as nossas crianças, os nossos estudantes se lembrem muito do além, estes são os professores. Então, os sábios são dignos de respeito. Então, se tu queres também aproveitar esta oportunidade, as portas estão abertas para poder aprender. Diz-se que seja um sábio estudioso ou estudante de din, ou o auditório, quem pode escutar, quem pode assistir, ok? E não mais que isso. Então, porque aprender é melhor que todas aquelas orações facultativas que a gente pratica. Wabillahi tawfiq, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.